Se está piscando, está gravando. Se está gravando, está rodando. Bom dia. Bom dia. Milhões de inestimáveis fãs, seguidores, pessoas que admiram a minha sapiência, o meu equilíbrio, o meu conhecimento fantástico sobre o mundo, o planeta, o universo. Só que não. E não tem problema algum por isso. Bom dia, meu Osasco. Com esse céu um pouquinho carregado, mas ainda muito calor. Ainda uma noite bem quente, difícil para dormir, mesmo com o ventiladorzinho ali segurando um pouquinho a bronca. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 26 de março de 2018. Começo de uma semana um pouquinho mais curta. Porque nesse estado laico em que vivemos, na sexta-feira será feriado religioso, feriado da Paixão de Cristo, que nada mais é do que a simbólica data da morte horrenda de um sujeito que parece ter sido um bom sujeito, na maioria das coisas que estão atribuídas a ele, que ele falou. Diria que uma referência cultural planetária, uma das figuras talvez mais importantes da civilização humana, né? Uma das. Se esta personagem é real e literal ao que se fala, o que eu duvido muito que seja real ao que se fala, mas que possa haver grande possibilidade de ter existido uma pessoa a que se atribua toda essa força de história, né? Isso realmente não é impossível e a gente trata da possibilidade de uma forma responsável, né? Sem querer ser rude com ninguém e nem... Só não aceito ideia de blasfêmia. Não, como pode duvidar? Podendo, com o meu direito de raciocinar, de pensar, de aceitar o que para alguma pessoa, mesmo sem prova, possa ser forte o suficiente, e para outra pessoa, com bastante supostas provas, pode não ser o suficiente, tá? O que eu não aceito é a base moral que se dá, esse valor de base moral atual que se dá à religião. A religião já tem, pelo avanço da humanidade, pelo avanço do pensamento humano, a religião já tem suficiente crítica para mim para não exigir a ela a detenção da base moral do ser humano. Não, hoje já dá para se pensar sozinho, vamos dizer assim, né? Enfim, bom dia. Iniciamos a segunda-feira, muito disposto, mesmo com... Fui dormir tarde, já faço um resumo do fim de semana. Mesmo tendo dormido tarde e com dificuldade para dormir por conta do calor e tudo, acordei várias vezes na noite, levantei num pulo, porque se eu ficasse mais um pouquinho talvez eu perdesse, né? E não ia fazer a menor diferença pelo meu cansaço dormir 1 hora a mais. Então levantei e fui para academia e fiz a minha partezinha lá e fico contente. Eu realmente não gosto quando a academia cai na sexta e na segunda. Me dá uma sensação de estafa, me dá uma sensação de fazendo a mais do que precisava. Simplesmente saindo e vai saindo e dane-se e tá tudo bem, né?
Você pode ir um pouquinho mais para a direita? Se não for atrapalhar, né? Fim de semana, assim, eu vou começar, mas antes eu introduzo, né? Dá pra perceber que assim, pô, cara, toda segunda-feira esse cara tá feliz da vida, tá tranquilo com a questão do... Quando um ônibus para assim do nada, dá uma parada porque pode ter alguém atravessando, pode estar acontecendo alguma coisa. Mas é mais um descritivo resumo de fim de semana que, assim, a gente termina grato, termina feliz, termina de uma forma gostosa de dizer, puxa, o pouco das pessoas que têm consideração por mim me proporcionam enorme prazer, enorme bem-estar. E foi o que mais uma vez aconteceu esse fim de semana. Antes de começar o resumo do fim de semana, acho que cabe. O dia desses, a coisa de uma semana, um tempinho pouco atrás, talvez menos de 10 dias, tenha falado sobre a minha história de amizade com um queridíssimo amigo chamado Marco Antônio Vitor da Silva. E hoje eu só posso complementar essa conversa com os meus votos simbólicos de bem-querer, de desejo de bem-estar para esse cara, porque hoje é aniversário dele, 26 de março. 22 de março, aniversário de um querido amigo. 26 de março, aniversário de outro querido amigo. Então, querido, eu amo você, cara. É simples assim. E amo tudo que vem com você. Vem a tua família, vem as pessoas que você gosta. Então, se eu tô nesse hall, eu te agradeço e me sinto orgulhoso de fazer parte do hall de amizades de um cara com um coração desse tamanho como é o seu. Enfim, querido amigo, feliz aniversário, tá? Vou tentar, vamos ver. Se não der, não deu, não tem problema algum, mas vou tentar estar com você em algum momento hoje para pelo menos conseguir te dar um abraço. Tá bom, meu irmão? Fim de semana, na sexta-feira, ficamos de boa em casa. Fiz uma coisa que há um bom tempo eu não fazia, que eu adoro, que se chama pão com ovo. E consegui, e foi uma noite gostosa, mais uma para variar. Estava bem quente, tomei uma cerveja, tudo certo. No sábado, nós tivemos... cara, você demorou muito, eu tô aqui olhando no retrovisor e tem um cara no cangote aqui, mas ele demorou. Provavelmente seja moto de menor cilindrada, e aí não tem uma força muito considerável na subida, né? Essa subida é bastante pesada para quanto menor a cilindrada, né? Agora ele tá perto de mim aqui, claro, na descida e na reta, aí igualam bastante as coisas. Sábado a gente correu durante o dia com algumas coisas que precisava. Então eu fui de manhã na feira e fui para essa coisa que eu estou tentando dar uma equilibrada nas finanças aí, segurar um pouco, fazer melhor. Eu acho que pela quantidade do que a mulher queria, tal, a economia seria bastante significativa. E aí fui na feira, renovei o estoque de frutas para a semana aí para nós, para o Piquitinho. De lá a mulher ligou dizendo que infelizmente a mãe de um queridíssimo amigo, uma pessoa muito querida da gente, faleceu, Toninho.
Toninho é um queridíssimo amigo há muito tempo. A história dele é engraçada comigo, com a gente. Ele faz aniversário próximo de mim. Nos conhecemos há pelo menos aí uns perto de 20 anos, com certeza. Ele é uma pessoa que mora na rua, mora na proximidade ali do meu cunhado, da minha cunhada, das minhas sobrinhas adultas, a Maíra e a Tati. E tá sempre lá, é amigo muito querido, e tá sempre lá com elas. E por conta disso nos tornamos amigos também. Uma outra hora eu conto essa história que é engraçada, de como o conheci, de como uma coisa jocosa virou uma coisa bacana para muito tempo, e com certeza vai melhorar mais. E a mãe dele faleceu, e ele é daquelas pessoas que a gente olha e fala assim, sente uma certa inveja da mãe. O pai faleceu há uns anos atrás, e ele trouxe a mãe para morar com ele imediatamente, e foi aquele filho companheiro mesmo. Eu acho que não é coincidência da enorme maioria das mães que aceitam a homossexualidade do filho, do quanto esses filhos são carinhosos, são gratos, são dedicados às suas mães. E o Toninho é mais um desses. Não é um estereótipo, mas é um fato que a gente percebe. Na enorme maioria das vezes, o pai pode não aceitar, mas a mãe aceita e está tudo certo, a homossexualidade de um filho. Mas é triste quando não aceita, mas enfim. E eu só estava próximo da feira, o velório é próximo à feira, dei uma passadinha lá, dei um abraço nele, só falei isso, cara, se todas as pessoas tivessem pelo menos um filho como você, o mundo não teria problema algum, cara, tá? Você fez, e você agora vai descansar um pouco, pelo tanto que tadinha estava com vários problemas de saúde. Então consegui subir, dar um abraço, um beijo nele, pedir desculpas de não ficar, mas enfim, fui dar minha presença e bem pouquinho de carinho para ele, que não tem muito o que fazer numa hora dessas, tá? A não ser demonstrar, tô aqui, tá, querido? Se precisar, estamos aqui. E voltei para casa. Aí a patroa já tinha arrumado mais 4, 5 coisas para nós fazermos, né? Porque ela combinou de à noite receber os irmãos na nossa casa, fazer um happy hourzinho bem tranquilo, de levarem alguma coisinha pra gente comer e tudo, comer e beber, e aí fica uma coisa muito pouco custosa para todo mundo e ao mesmo tempo também muito agradável. E não poderia deixar de ser, mas e aí nos fez ir ao Walmart, comprar algumas coisas, depois ainda numa outra casa de doces e salgados e vinhos ali, comprar também um vinhozinho, comprar umas coisinhas para nós mesmos, salgadinhos e tal, e comprar. E depois ainda passamos no velório de novo. Ela entrou e ficou lá com o Toninho um pouquinho, e eu acabei descendo na feira com ele, que ele não quis ir comigo de manhã, com pitocos, e aí tomamos um caldo de cana e uma água de coco, e encontrou até a prima dele lá, a Maíra e a tia ali, e foi gostoso, tal, enfim, né? Aí a Glócia veio e a gente foi para casa. Chegamos em casa, aí foi um momento de descanso, de tranquilidade, mais ou menos, né? Mas o Cauê ficou comigo no quarto, a gente ficou vendo televisão, e a patroa ficou dando um trato na casa, porque ela queria deixar tudo bonitinho, como ela sempre faz quando recebe alguém em casa. Então ela se arrebenta de arrumar a casa, de deixar tudo limpinho, cheirosinho e impecável, como é ela na vida, né? Ela é impecável na vida dela.
Depois fui até um posto de combustível no final da tarde para comprar um gelo, né? Para colocar ali bebidas e tais, né? E depois só nos arrumar, tomamos banho, demos banho no Pitocos e enfim, esperamos e todo mundo veio e foi gostoso. Quem pôde vir foi muito bom. Bons papos, boa diversão, piadas, conversas, cervejinha, comidas ótimas para variar. E enfim, eu sou suspeito. Eu sou suspeito porque realmente me dou muito bem com os meus cunhados, independente de uma ou outra divergência com um ou outro, em qualquer coisinha, mas na base temos muito carinho. Tenho muito respeito por eles e tenho respeito deles também. Isso é muito importante, muito importante. Me sinto muito, muito bem na presença deles. E para mim é gostoso demais poder contar com a amizade dos meus cunhados. Isso é muito bom. Bom, história por história, eu conheci a minha mulher porque trabalhava com a irmã dela, né? Daqui a pouco eu continuo. E enfim, foi uma noite gostosa. Depois, no final, ainda peguei um violãozinho. A gente pôde cantar um pouquinho, tocar um pouquinho. E, bom, enfim, fazia tempo, eu tava com saudade de tocar um violão, né? E foi muito bom. Foram embora tarde, tudo, e a gente ficou com bastante bagunça pra arrumar. Dei uma forcinha pra patroa ali de. O Cauê fez muita bagunça, muita bagunça. E a patroa ficou até bem tarde da noite, bem início da manhã, né? Perto de 4 da manhã ela foi dormir, porque eu falei pra ela, larga tudo, só guarda na geladeira o que estragar aí, meu. O que pode estragar e amanhã a gente acorda e arruma. Ela não adianta, ela tem um tique nervoso de não consegue. Ela foi lá e lavou tudo, arrumou o máximo que podia e tal, enfim. E eu fui dormir. E acordamos ontem. Acordei relativamente cedo, fui dormir perto de 1 da manhã. Acordei umas 7 e pouco. Um pouco depois o Cauê acordou. E um pouco depois a patroa acordou. Um pouco depois das 8 ela acordou. E enfim, aí só terminamos de arrumar uma coisinha ou outra. E fomos pra minha mãe. Tínhamos combinado de almoçar lá com ela. Mas acabamos saindo tarde. A patroa cada dia demora mais pra sair de casa. Enfim. E por volta de 1h30 da tarde chegamos lá na minha mãe. E mais uma tarde deliciosa. O Mauro foi com a minha sobrinha Alice, fofinha. A minha cunhada estava trabalhando, né? E no Lollapalooza, minha cunhada trabalha na CT, ela é da gestão operacional da CT há muitos anos. Ela vai se aposentar lá com certeza. E ela tava lá no Lola. O Lola começou aqui, ó. Já há um bom tempo não é mais, lá em Interlagos, né? Como ela participa da gestão operacional do trânsito da região sul, né? Então com certeza ela estaria lá. Ai, 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 ai. Ai, 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 que eu cheguei primeiro, eu tenho um X1.
É falar tchau pra você em aproximadamente 10 segundos. E não consegue nem ir pra direita, né, seu trouxa? Toma um dedo pra você. É... Mas foi uma tarde super gostosa. A comidinha da minha mãe é sacanagem. Ela parece doida. Ela cozinha pra um batalhão militar. E a gente acaba comendo a mais do que precisa, né? Tem entradinhas com molhinhos e coisinhas. E depois tem um almoço nervoso, macarrão, 2, 3 tipos de carne, saladonas e tal. A gente acaba indo embora levando tudo que sobra. E é muita coisa, dá para alimentar todo mundo. Ela faz mesmo para isso, ela gosta de nos deixar à vontade mesmo. Enfim. E o Cauê estava muito bem ontem. Ele está numa fase bem difícil. Uma outra hora eu explico melhor isso. Ele está numa fase de desafio muito forte, com uma pitada de agressividade e tal. Enfim, a gente espera que essa rotina, a poeira baixando, da rotina ter pego normal, ele gosta muito da escola nova e tudo, que isso vá diminuindo e ele se desarme, né? Pra gente poder ter um trato melhor, mas a gente não pode desistir, não pode deixar, né? Então, enfim, dói, mas a gente tem que pegar isso aí. Mas ele, ao contrário, passou uma tarde mega gostosa com todo mundo, foi bonzinho, carinhoso com todos. Lá no apartamento da minha mãe é um condomínio gostoso, tem um bosque, tem uma quadra, tem bastante espaço. Então ele sempre quer descer para brincar um pouco lá embaixo e tal. E aí desci com a Alice e ele. Joguei bola com a minha sobrinha, joguei gol a gol com a minha sobrinha. Curtindo, uma brincadeira, um passatempo só. E enfim, foi bem bom. Depois assisti o jogo, né, do Corinthians São Paulo, semifinal, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista desse ano. São Paulo ganhou de 1-0. E depois desci com o Mauro para o Márcio deixa a moto dele, ele tem uma scooterzinha, uma Suzuki, né, uma Burgman. Ele deixa a motoca dele lá na minha mãe, né? E a gente precisa ligar de vez em quando ela, né? E aí por algum motivo ela não tá mais ligando. Da última vez que o Mauro foi lá e tentou ligar, ele arriou a bateria dela tentando ligar e tudo. E aí fui tentar ajudar, né, no que a gente podia e tal. Mas não conseguimos. Ficamos um bom tempo ali e tal, sujando nossas mãos, tentando pensar, bolar o que estava certo, o que não podia estar errado. E acabou que não conseguimos. E eu falo pro Mauro, desliga a bateria e quando for querer fazer pegar, pede pro mecânico passar lá e, enfim, tem que pagar, né? Aí sim. Porque senão toda vez não dá, o Mauro não vai sempre. Moto parada 2 semanas, 3 semanas, ela arria a bateria mesmo. E tem outras coisas também, tem carburador, resseca o carburador, diafragma e tudo. Então, se não ligar a cada 3, 4 dias, é sempre um risco, é sempre um risco. E aí tomamos um cafezão que é tradicional, né? Tomamos um delicioso café da tarde e noite, né? Já era 7 e pouco da noite. Que aí é mais papo, mais piada, mais conversa, mais brincadeira. E aí arrumamos nossas, como é que fala? Nossas comidas, né? A minha mãe vai pondo as coisas em tupperwares, né? E preparando para família 1, família 2, né? O Ivan não foi, né? E aí ela manda comida pro Ivan. Ah, não. Gosta da comida da avó, claro, né? E a gente, nossa, é uma mão na roda. A Glaucia fica 1, 2 dias sem cozinhar em casa, ganha tempo, né? Isso é muito bom.
ajuda todo mundo, né? E aí fomos pra casa e ainda a patroa fez umas 2, 3 coisinhas que disse que precisava fazer, cuidou das plantas e tal, viu, estendeu umas roupas lá que ela tinha deixado batendo na máquina antes da gente sair e tal, e depois começamos a assistir finalmente. Faz uns 2 meses que ela me pede, e eu sempre com sono, cansado à noite e tudo, né? Ela assistiu o seriado da Netflix, La Casa de Papel, A Casa de Papel. É, uma trama, assistimos 2 capítulos só porque estava tarde, né? Mas uma trama clichêzão, mas muito bem feita. Entretém bastante, assim, bastante. É uma série baseada em conceitos de estratégia e criminalística e tal, que é um roubo muito bem planejado à Casa da Moeda da Espanha. Enfim. E gostei, vimos 2 episódios ontem. Vamos ver se a gente consegue ver uns 2 ou 3 hoje. Depende sempre muito de quando o Cauê dorme, né? Então, eu sei que eu vou estar mais cansado hoje. Hoje, dia de academia, eu estou um pouco mais cansado mesmo. E dormi mal hoje, então também tem essa. Mas vou tentar. Gostei. E essa semana é curta, né? Então teremos até mais tempo no fim de semana. Não tem nada marcado assim. Tradicionalmente, né? E eu não posso brigar com isso. Isso é costume, eles gostam. Mas na verdade é mais um subterfúgio, né? É mais um motivo para estarem juntos. E provavelmente a família da Glaucia é tradicional nesse conceito de Páscoa, né? E eles gostam de fazer o bacalhauzão deles na sexta-feira santa e tal, e a gente se reúne e bate nosso papo e brinca e conversa. E tô doido pra ter um churrasco na família, que faz um tempo que não tem, porque eu tô com uma peça de picanha lá, ó, um puta tempo, aliás, paga pela minha cunhadinha Silvana, né? Enfim. Mas a semana se inicia. Pra não falar assim, bom, é isso, eu vou ficar enrolando até uns. Tem o quê? Tem uns 10 minutos para chegar em casa? Não sei, acho que para chegar no trabalho. Menos do que isso. Falar rapidamente de uma coisa bem tranquila, que não é importante, embora tenham acontecido coisas importantes hoje, essa noite, esse fim de semana. Que eu não quero tocar no assunto para não parecer mais cruel do que já sou, né? Mas a gente fica com. Hoje em dia a gente tem jogos de futebol bacanas. A parte onde interessa, que são os jogos finais do campeonato, para se definir finalistas, finais e campeões e afins e tal. E que deveria ser só futebol, e que a gente confia que quando tem bastante pessoas, bastante jogadores mais experientes, pode ter menos problema, né? Ao contrário, é aí que a gente se engana, né? Explico. E deixo muito claro, vocês sabem o quanto eu critico. Se vocês assistem meus vídeos, vocês sabem que eu critico o que é errado independente do lado. Ou pelo menos o que eu tento entender, eu tento me despir de uma questão pessoal, de uma questão de afinidade pessoal. Então eu deixo muito claro que se isso acontecesse com jogadores do Corinthians, eu falaria exatamente da mesma forma, talvez um pouco mais ácido e crítico. Mas tem essa imbecilidade da torcida única, né? Não tem jeito aqui no estado de São Paulo. Clássicos obedecerão apenas ao mando, então o mandante tem 100% da torcida e acabou, não se misturam.
É uma coisa bem eficiente, porque no último Corinthians e Santos, os torcedores se encontraram em determinado ponto e se pegaram e ficaram dois, três feridos de um lado e um morto do outro. Enfim, é porque realmente deve ser bem eficiente a atitude, a ideia do senhor Alexandre de Moraes. Mas é tranquilo dizer que, não se sabe como estaria se não fizesse isso. Claro que não. Não vou falar sobre isso não. E aí, cara, você tem um jogo que o mando é do São Paulo, no seu estádio, mais de 50 mil pessoas estão lá assistindo o jogo, vibrando, torcendo pelo seu time, tudo certo. Um jogador que até 3 meses atrás era vascaíno roxo, declarava o seu amor ao Vasco e agora está no São Paulo, que é um jogador muito experiente, que é o tal do Nenê, tem seus 36, 37 anos com certeza, fez o gol. E por conta de uma ou outra discussão boba no jogo, ele, ao invés de comemorar com 55, 60 mil torcedores que estavam assistindo, ele foi fingir comemorar na frente do banco de reservas do Corinthians. É assim, é tão lamentável uma conversa dessas, não porque me ofendeu, cara, mas sabe aquela coisa de você perguntar, pra quê? Pra quê? Não existe nenhuma justificativa, nada. Mas eles dão as justificativas deles. Houve um momento de pedida de fair play. Parece que um jogador do Corinthians, eu não sei exatamente em que momento, estava caído no campo e o São Paulo não parou o ataque dele. E o Nenê, esse que fez o gol do São Paulo, tava com a bola e tal. E o Carille foi um pouco mais ríspido com ele. Ele falou, pô, mano, caramba, tal. Beleza. Supostamente por conta disso ele se ofendeu. E ao fazer o gol ele foi lá comemorar na frente. Olhou pro técnico e tudo e foi cumprimentar na frente do. Foi comemorar na frente do banco do Corinthians. Claro que quase sai confusão, porque exigir coerência e tranquilidade de jogadores de futebol é uma idiosincrasia, então. Tudo acalmado, tranquilo. O próprio Carille, depois do jogo, né? Foi no calor do jogo, tá tudo bem, tal. Mas é claro, ô Nenê, você errou na dose, Você errou tanto na dose que você pode pagar por isso. Num conceito de que os jogadores do Corinthians vão se matar muito mais para fazer um placar, um melhor jogo na própria casa, cheia, só com torcedores do Corinthians, aonde com certeza não haverá como escapar de gozações e assim por diante. Mas é claro, tem que ganhar o jogo, né? Tem que ganhar o jogo para fazer isso. Agora, vai dar confusão. E a gente corre, critica a lei que não deixa, que supostamente foi criada para que haja menos violência, menos vítimas da violência no futebol entre os torcedores, mas os jogadores, eles continuam com a estupidez. E não adianta aquele, agora é tudo fresco, agora não pode falar nada, não pode comemorar, não pode. Cara, sinceramente, não. Pra quê? Pra quê? Assim, o que é estranho é o seguinte, pô, o cara ganha 200, 300 mil reais por mês. Mas se ele ganhasse 20 mil, se ele ganhasse 2 mil, se ele ganhasse 5 mil. Pra que além de jogar bola, jogar com a possibilidade de ofender o seu adversário? Eu não consigo entender isso, cara. Eu não consigo entender jogadores cada dia mais jogando pra torcida de uma forma feia. A torcida é imbecil. Então jogar pra torcida é jogar pra imbecil. Desculpa falar dessa forma, o próprio jogador sabe disso. Ele sabe quando tá tudo bem, beleza, mas quando você começar a perder o jogo, o primeiro que ela vai atacar é você. Então, cara, quer jogar pra torcida? Jogue, mas você é burro demais, cara. Você é extremamente estúpido. Vamos lá, gente, vamos ver se hoje eu consigo encaixar todos os vídeos lá e colocar na internet. Boa semana a todos nós, um abraço.